Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui ele é para dar algumas dicasinhas aí sobre o assunto de distribuição eletrônica, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Olha só, vamos primeiramente pensar na distribuição eletrônica de um átomo simples, né? No caso aqui, o Na, né? O que você vai fazer? Primeira coisa, para você fazer a distribuição eletrônica, primeira coisa a gente tem que pensar se essa espécie aqui é um átomo neutro ou um íon. No caso aqui, ele é um átomo neutro. Se ele fosse um íon, ele teria um sinal de positivo ou negativo aqui em cima. Bem, a segunda coisa é a quantidade de prótons. Esse átomo de sódio, se ele é neutro, então ele tem número atômico 11, isso você verifica lá na tabela periódica, então ele tem 11 cargas positivas, ok? 11 cargas positivas. E se ele tem 11 cargas positivas e ele é neutro, também quer dizer o quê? Que ele tem 11 cargas negativas. Beleza? Então, olha só. Se ele tem, então, 11 cargas negativas, qual que é o objetivo da distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica, você vai distribuir os elétrons ao longo dos níveis e subníveis de energia daquele átomo, certo? E aí nós vimos lá que nós temos ali, até de 1 até 7, camadas, ou níveis, e nós temos ali 4 tipos de subníveis ou subcamadas, que é o S, P, D e F. Então, aí nós vimos também que no subnível S cabem até 2 elétrons, Então ele pode ser S1 ou S2. O P cabem até 6 elétrons, então ele pode ser P1, P2, P3, P4, P5, P6, O D cabem até 10 e o F cabem até 14, ok? Então, como é que ficaria a distribuição eletrônica dele aqui? Olha só, então seria 1s2, certo? Então, ó, no subnível 1s cabem 2 elétrons. No subnível 2s cabem 2 elétrons também, E aí, depois, qual o próximo? 2p. Então, ó, até o momento a gente já distribuiu quantos elétrons? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, até o momento, 10 elétrons. Falta mais um, que ele vai ficar o quê? No 3s. Então, porque são 11 elétrons distribuídos aqui nesses 4 subníveis, Então, tem apenas um elétron aqui no subnível S, ok? Então, precisa se atentar a isso daí, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê as ferramentas aqui desse negócio? Não, não é isso que eu ia trocar a cor aqui, mas vai ficar vermelho mesmo, porque eu não estou achando qual a cor. Aqui, acho que é isso. Isso, achei. Então, vou fazer de verde aqui. Porque sempre tem que ser o diagrama Linus-Pauling, ele segue aquelas diagonais, certo? Então, começa aqui em cima, ó. Começa aqui, passa pelo 1S, depois volta aqui atrás, ó, no 2S. Aí vem aqui atrás, ó, no 2P, depois vai para o 3S. Ok? E aí, tá, vou fazer de azul. Isso daqui, é o quê? É a camada de valência. A camada de valência ela é essencial para a gente entender futuramente, quando a gente entrar nesse tópico, a questão das ligações químicas, como é que os átomos se ligam uns com os outros, ok? Então, é isso, Isso aqui seria, então, um átomo neutro, ok? Aí, mais do que isso, o subnível mais energético dele, no caso aqui, é o 3s. Isso é importante para quê? Porque isso define também a posição dele na tabela periódica. A tabela periódica, os elementos ali vão ser organizados, além de serem organizados pelo número atômico, em ordem crescente do número atômico, eles também são organizados pelo subnível deles, ok? Então,
Agora vamos dar uma olhada aqui se a gente estivesse falando de um átomo que não é neutro, de um átomo que é um íon, né, que ele tem carga positiva ou negativa. Como é que ficaria então? Vamos ver o caso de quem? Vamos pensar aqui do nitreto. O nitrogênio, ele tem um número atômico 7. Esse nitreto, a carga dele é 3-. Ok? Então, primeira coisa aqui, a gente tem que identificar. Tá, beleza, ele é um ânion, né, já que ele tem carga negativa, e ele tem 7 prótons, né? Se ele é um ânion, é porque ele ganhou elétrons. Então, ele ganhou quantos elétrons? Ele ganhou 3 elétrons a mais. Então, o primeiro passo é fazer a distribuição como se ele fosse neutro. Então, 1s2, 2s2, 2... Ó, se ele fosse neutro, ele teria o quê? 7 elétrons, né? Então, seria 2p3. Beleza, tudo bem até aí, né? Tudo tranquilo. No entanto, a gente sabe, né, que não é, né? Ele não tem 7 elétrons. Eu preciso achar aqui a borracha agora, meu Deus. Cadê? Ah, tá aqui. Então, ele sabe que ele não tem 7 elétrons. Por quê? Porque ele tem 10 no total. Ok? Justamente por isso que ele é um ânion, né? Vamos colocar isso aqui. Ferramentas. Cadê? Pointer, pincel. Acho que é isso. Não, não é não. Ah, meu Deus, quero o pincel de volta. Tá. Vou até dar um pause aqui, né, pra gente... Ok, estamos de volta, né? Agora que eu descobri onde é que está a ferramenta, né? Só para a gente poder fazer a mesma coisa que a gente fez aqui do lado. Olha só. Tá, a cor não tá a mesma, agora que eu estou percebendo. Então, a gente viu que ele tinha 7 prótons, é isso? Ai, gente, estou apanhando aqui para esse negócio. Vamos lá, tá bom. Ele tem 7 prótons e ele vai ter quantos elétrons? Ele tem 10 elétrons. Você pode distribuir os 10 elétrons? Olha só, no caso dos elementos representativos, até que tende a dar certo em alguns casos aí, né? No entanto, sempre faça a distribuição como se ele fosse neutro, e aí depois você acrescenta ou retira elétrons, né, conforme for conveniente, ok? Porque senão vai dar errado, certo? Então, a gente já viu que ele não tem 7 elétrons, ele tem 10. Então, ele tem 3 elétrons a mais. Eu vou botar esses 3 elétrons a mais aonde? Na camada de valência, que é a última camada. Ok? Então, aqui eu vou colocar os 3 elétrons a mais. Ele já tinha 3, 3 mais 3, 6, né? Beleza. Aí agora sim, né? Seguimos aqui a mesma questão, aquela mesma sequência, né? Primeiro num S, depois no 2S, depois no 2P, é isso? E quem é a camada de valência? Aqui a camada de valência é a camada 2, né? É todo mundo aqui, certo? Vou abreviar aqui, tá? Só como camada de valência CV, tá? Beleza? Que aí facilita a nossa vida aqui. Ok? Então é bem simples. Isso aqui foi para um ânion. Vamos pensar aqui também agora num cátion, né? Só para a gente ter uma referência também, né? No caso aqui, vamos pensar no cálcio. O cálcio ele tem número atômico 20 e a carga dele, né, o cátion mais estável, é o Ca2+. Então ele tem 10, ele tem, desculpa. Ai, Jesus. Cadê? Então tá, ele tem 20 prótons, ou seja, 20 cargas positivas, né? O número atômico é o número de prótons. E
ele vai ter, olha só, ele é um cátion, então ele perdeu 2 elétrons, né? No caso, então, 20 menos 2, 18, né? Ele tem 18 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, faria o quê? 1s2, 2s2, depois, ó, 2p6, 3s2, 3p6, estou fazendo como se ele fosse neutro, hein? Aí depois, ó, até aqui já distribuí quantos elétrons? 18, faltam 2. O próximo não é no 3d10, é no 4s2, ok? Então, 4s2 está aqui, né? Então, beleza, só que olha só, distribuímos aqui 20 elétrons, né? Seguindo aquele fluxo normal, né? Das signas diagonais. E aí, beleza, tá faltando alguma coisa aqui, né? Tá faltando o quê? A gente retirar os 2 elétrons que ele perdeu, né? Quando ele formou esse cátion, ok? Então, a gente vai e apaga esses 2 elétrons aqui. Se ele não tem 2 elétrons ali naquele subnível, é porque o subnível não existe. Você apaga o subnível todo, né? No caso. Beleza. Então, aí, voltando aqui, olha só. A camada de valência, então, vai ser a camada 3, não é mais a camada 4. Então, essa aqui é a camada de valência. Tudo bem com isso? Um choro, dúvida, lamentação. Ah, e se fosse com que mesmo? Um elemento de transição, né? Um elemento de transição, a gente poderia fazer o seguinte, vamos pegar aqui do lado, ó. Opa, cortar errado. Vamos fazer o caso aqui do cobalto. Cobalto, símbolo CO, 27. Nesse caso de um elemento de transição, o que ele difere dos elementos representativos? É porque quando se faz a distribuição dele, o subnível mais energético não vai coincidir de estar localizado na camada de valência, ok? Então, ficaria como? Ó, 27 elétrons, então ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ó, depois do 3p6, lembra, é 4s2. E aí depois do 4s2 vai para o 3d. Quantos elétrons você vai colocar no 3d? Você tem que contar. Até agora, ó, já deu 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Para 27 faltam 7. O subnível D cabe em quantos? Até 10, né? Então você consegue colocar os 7 elétrons restantes aqui no 3D. Então, o que acontece aqui? Olha só, a camada de valência é a camada 4. Mas o subnível mais energético é quem? É o... Vou fazer de preto. É o subnível 3D. O subnível mais energético é sempre aquele que você coloca por último os elétrons. Subnível mais energético. É o último que você coloca subnível, elétrons, quer dizer. Que letrinha triste, né? Mas é isso aí, gente, é o que tem. Então, tudo bem com isso, gente? Muito simples, muito tranquilo, acho que não tem nenhum mistério. Distribuição eletrônica é bem trivial, ok? Então, espero ter ajudado vocês aí. E até uma próxima situação, beleza, gente? Então, tchau para vocês, abraço, fiquem com Deus, bons estudos.